minhas fotos e elas acham, sabe o que elas acham? Elas acham assim, ai, nossa, que legal aquelas fotos, né, das madrinhas todas se arrumando junto. Elas acham que elas ficam assim, passarinhos voando. Hello, Brides! Esse é o nosso podcast Team Bride. Eu sou Isis Lacombe, fotógrafa de casamentos. E eu sou Jéssica Maluf, especialista em beleza para noivas. E esse é o nosso podcast voltado para o universo dos casamentos. Aqui nós iremos falar sobre histórias, perrengues e tudo mais sobre esse universo que a gente ama tanto falar, né, Isis? E hoje, mais uma vez, estamos aqui no nosso estúdio, o Isla, onde eu faço ensaios fotográficos, e também agora com o Dia da Noiva, especial, porque elas têm todos os detalhes possíveis para esse dia. E com o nosso convidado especial, Eduardo Ourix, nosso cerimonial famosíssimo aqui em Florianópolis, que a gente teve já o prazer de trabalhar e gostamos muito do teu trabalho. Eu que agradeço o convite de vocês. Famoso fica pela Isis. Mas é isso aí. Estou aí um tempinho no mercado. Eu comecei no ano 2000, estou há 25 anos no mercado de eventos. Apenas, né? Fiz bodas de prata. E comecei lá atrás do mercado de formaturas. E aos poucos fui migrando para o mercado de casamentos. Né? Então, mercado de casamentos já estou há 18 anos. Estamos aí. Praticamente eu faço só em Florianópolis, um ou outro casamento fora aqui de Floripa. Mas é isso aí, estamos aí para todos os locais. Você sabe que isso de fazer eventos de formatura, a gente fala isso entre os fotógrafos também. Quem faz formatura faz. Claro, casamento é outro nível, são outras especializações, mas é puxado. Porque são quantos formandos? É puxado. Eu sempre brinco com meus casais que um grupo de formandos, mais ou menos 30 pessoas, 30 formandos, que teoricamente se odeiam, só são obrigados a se formar juntos. E aí junta a família, junta a expectativa, junta tudo, né? Muita gente vai coordenar, né? Casamento são duas pessoas que se gostam. É muito mais fácil de lidar. São duas famílias, bem menos do que 30, 40, 50 famílias. Já fiz formaturas de 300, 400 formandos que pensa botar tudo isso no mesmo lugar, agradar formandos, agradar a família, agradar a universidade. Então o pepino é bem maior. Bem maior do que um casamento. Mas casamento também tem suas particularidades, sim. Casamento, hoje em dia, cada dia mais aparece mais um detalhe para ser visto, e um detalhe puxa o outro, então é muita coisa. Até porque aqui a gente tem agora esse perfil que mudou bastante, né? Porque antes a gente tinha aquela coisa mais quadradinha, né? Nós que somos bem das antigas, eu também, 15 anos já, mas tinha igreja, né? Tem aqueles horários que eram mais certos, protocolares e tudo mais. Tinha fila na ponte pra fazer foto. A gente se encontrava todos os colegas lá e ficava na fila aqui esperando. E era onde as pessoas acabavam ficando bem chateadas também, né? Porque tinha que ficar o pessoal esperando os noivos chegarem, sem vir jantar e acabava às vezes demorando demais nessa longa. E mudou muito. Mas questão de horário, eu sempre falo que para as noivas cuidarem com as madrinhas. É óbvio que não todas, mas a grande maioria dos casamentos que começam atrasados são as madrinhas. Sim. Porque daí, enfim, a noiva vai me esperar, eu sou madrinha, enfim, só que tudo isso que atrasa o casamento, a cerimônia, é menos tempo de festa. Isso, exato. Porque todos os locais têm um contrato, tempo X de contrato, é respeitado aquele horário ali. E principalmente se for numa igreja, tem multa e os padres ficam indignados. Ficam indignados, eles encurtam a cerimônia, já fica uma cerimônia não tão bonita, bem mais curta. Depois aparece o fotógrafo, fazer as fotos Vai ser uma bola de neve. Uma bola de neve. Então, cumpram os horários, isso é a melhor dica que eu dou sempre para qualquer casal sobre isso. Mas o Eduardo sabe de madrinhas, quando eu vou fazer a beleza da noiva, eu já falo pra ela dizer o horário que elas têm que ficar prontas. E geralmente é no próprio horário que ela tem que fazer as fotos, elas também têm que estar prontas nesse horário. Então, a gente conversa bem, então eu mando pra cerimonial, mando pro fotógrafo pra ver se tá tudo certo o horário. E se a noiva tem que estar pronta, o casamento é às 16 horas, a noiva vai estar pronta 1h30, as madrinhas também têm que estar prontas nesse horário. Que é para não ter esse tipo de situação. Exatamente. E dependendo de onde vai ser o casamento, tem igreja e festa, ou tudo no mesmo local, onde ela está se arrumando, se elas vão fazer first look só com a noiva, né? Enfim. Sim.
como que elas vão para lá, se elas vão de Uber, se o namorado, marido, noivo vão levar elas para lá. Pensar toda nessa logística. Não é a logística só da noiva, do casal. Não. É das madrinhas, dos pais, das mães, dos avós, que são as principais pessoas do casamento de um casal, né? Sim. Claro, tem os demais convidados, mas esses são os principais. Então, esses normalmente fazem parte do cortejo, Sim. tem que chegar pontualíssimos. Tem que ser pontualíssimos. A gente tem conversado bastante sobre isso com as noivas, elas estão mais antenadas. Eu acho vejo que que estão mais antes era assim, não, mas pelo amor de Deus, elas têm que estar junto com a gente, tem que ser uma inclusive aqui, né? A gente tá bem pra noiva, mas é a noiva, eu como uma convidada. E aí, claro, combina um horário pra também fazer o brinde, né? Elas tiram as fotos, mas elas não vão ficar todas socadas aqui no mesmo lugar e se arrumar juntas. Até foi um casamento recente agora, sem citar nomes. O casamento era às 4 horas da tarde, na semana anterior ao casamento, conversando com o noivo, com a noiva. O noivo fala, Edu, vou chegar lá 4h30 da tarde. Eu disse, não, meu, o casamento começa às 4 horas, está no horário de convite. Então tem que chegar 3h30. Não, Edu, tá muito cedo, não sei o quê. Tá assim. Meu, a minha função é orientar o casamento de vocês, mas todo o atraso é menos tempo de festa. Ponto. É um bom argumento, né? E fora que, a partir do momento que ele chega, eu tenho que esperar os padrinhos, madrinhas, os pais, claro, a noiva. Daí, a partir daí que vou começar a organizar a fila de padrinhos. Sim. Então, às 4h30, iria começar às 5h15 a cerimônia. Então, é muito atraso. Sim, é muito atraso. porque daí atrasa a entradinha, os pratos. Daí, se tem banda, às vezes a banda toca em mais de um lugar no mesmo dia, eles têm tempo limitado. Exatamente. Então, tudo tem, por trás, nos bastidores, tem uma programação. Tudo tem horários. Tem horário, como falasse, sai o coquetel volante, depois sai o resto da gastronomia, o horário que a banda vai começar e acabar. Os chefes ficam doidos, né? Exatamente, o horário que está lá, o horário do buquê, da caixa do uísque, do noivo, tudo tem um cronograma por trás. Né? Então, tudo que atrasa vai complicar toda essa logística do evento em si. Né? E claro que eu vejo que tem algumas coisas que, dependendo do que acontece, vocês conseguem ser flexíveis e, aconteceu tal coisa, que nem a gente falou num episódio que o seu vai primeiro, mas que a noiva passou mal, claro, vai ter o tempo que a noiva vai estar ali, vai ter que ajustar. Mas assim, se a banda tem 2 horas pra tocar e ela vai tocar em outro lugar depois, não tem que fazer. Ela vai ter que tocar 1 hora, ou às vezes meia hora, porque eles têm um contrato ali e que não tem como ser flexível naquele Exatamente. Tipo também assim, não haver e não haver com o horário ao mesmo tempo. Noivas ou noivos que passam mal na festa. Tomaram algumas a mais, tá? Sim. Já tive 2 casos que as noivas simplesmente apagaram. Eu já tive também. Apagaram, foram dormir, literalmente eles foram dormir no meio da festa. Uma dormiu umas 2 horas, a outra dormiu 1 hora e pouco, né? Enfim, elas perderam o tempo de festa delas. Os noivos estavam lá curtindo. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. O local vai estender essa 1h30, não vai. Não vai. Então é o cuidar da alimentação antes e, claro, na hora ali a bebida alcoólica. Sim. Então, o que eu sempre falo. É importante ter o garçom sombra. Isso é algo que tem acontecido bastante e eu acho super interessante. Tem que ter. Super especial. É isso o nome? Garçom sombra. Aquilo é sombra mesmo. É sombra. Quando eles brota. É sempre um alcoólico, uma água pra... E, claro, o estômago tá bem forrado pra se manter bem a noite inteira. Eu já tive noiva que falou pra mim que só comeu o docinho porque eu fui levar o docinho pra ela. Às vezes eu não comi docinho na minha festa, eu só comi aquele docinho que tu trouxe pra mim. Que bom, pelo menos eu trouxe. Isso é algo assim, que desde quando eu vou fazer a prévia, eu já converso. Tá, me conta, eu já sei onde é que elas vão comer. Tá, e o que você pensa em comer? Tipo, aqui tem o estúdio, tem a forneria Piedor. Daqui a pouco elas podem já se preparar pra pedir algo dali. Ou, Jéssica, tem um prato que eu gosto que eu vou trazer pronto. Ou vou fazer um brunch. Então, a gente vai ter um brunch. Vai ter o brunch aqui também. Então dá pra programar. Porque eu penso na comida, não dá pra no dia, o que vou comer? Porque a questão do bem-estar, ela vai o dia inteiro ali que ela tá. E também ali na hora, então, às vezes, não tô com fome. Não, tem que almoçar, tem que tomar água. E eu vou controlando isso, que é pra não passar, né, disputando. Eu nunca tive noiva que desmaiou, mas eu escuto que as pessoas falam, então tem que comer, tem que estar bem preparada ali. Eu tive desmaio, nunca chegou a ter, mas eu tive uma que a pressão dela baixou 2 vezes até na igreja. Tive que parar a igreja, a cerimônia.
ajustar ela e tal. Voltou? Voltou. Continua a cerimônia. Aí lá Foi no falta de finalzinho, comida? Ou simplesmente baixou a pressão? eu acho que foi só pressão ali, foi só pressão. Sim. Daí, claro, pelo nervosismo, talvez, falta de comida também, nervosismo, assim, tudo. É Ansiedade uma soma, no dia, né? é uma soma. Né? Então, se a pessoa já tem propensão para aquilo, ali no dia vai aumentar. Né? Tu já teve pra mim que desmaiou, né? Já. Mais de uma. Mais de uma. Mas não é culpa minha. Não, que fique claro, não tem nada a ver com isso. Uma foi porque ela realmente não comeu, mas ela ainda conseguiu falar que ia desmaiar. Ela não desmaiou. Foi um desmaio Cinderela, Foi assim, sabe? mais Cinderela. Porque na hora ali, não é que elas não querem comer, não entra. Não entra, consegue. não. Não entra comigo. Não, mas é um pouquinho. Eu falo até as noivas são de prova. Não, a Jéssica faz eu comer, eu paro, até alguma coisa, eu levo uma fruta, eu não como muito, então come um mínimo. E tem ali na parte, quando eu faço o retoque com a cerimônia, eu também já alinho com o cerimonial, quando a gente estiver fazendo retoque, peço pra eles levarem, que a maioria geralmente né, já manda, mas quando estiver ali que eles já mandam. Então, enquanto eles estão ali, eu tô fazendo o retoque da noiva, do cabelo, eles já estão comendo, então já é o momento que eles param, que eles conversam com o outro, já comem alguma coisa pra eles não irem pra festa também de estômago tão vazio, sabe? E uma coisa que tu chega a passar pro cerimonial, passa essa informação pra noiva, avisar quando tem o acompanhamento, quando tem o Passo, sim. É que na verdade eu já falo com ela e eu já mando mensagem pra Eduardo, a noiva Isis contratou um retoque, então eu preciso de 30 minutos pra fazer esse retoque e eu tô avisando pra gente ver, porque eles têm que colocar no cronograma. Sim. Então eu não posso avisar na hora isso. Porque eu já tive aconteceu da noiva não avisar o cerimonial, quem contratou em cima da hora e daí sobrou pra mim nas fotos. Não, é porque tem que ter o tempo certinho. E uma coisa sempre tem que ser vista, no caso do maquiador, quando for fazer um retoque, aonde vai ser feito esse retoque, se por o isso local, que tem que falar com o cerimonial. se o local tem ou não tem uma sala, um espelho, uma iluminação legal e tal. Enfim, porque não é todo local que tem. Sim. Tem local que não tem estrutura nenhuma. Se virar quase que na varanda do local, enfim, não, a gente consegue dar um jeito, mas não dá pra decidir na hora. Por isso que tem que falar, Eduardo, vai ter um retoque. Tu tem como ver, porque se é um lugar que ele já tá acostumado, ele já vai fazer em tal sala. Sim. Se é um lugar novo, ele então vamos pensar onde é que vai ser. Eu já tive noiva que casou na igreja, daí antes de ir pra festa, era caminho o hotel que ela tava. Então a gente parou no hotel e fizemos ali o retoque, tudo certo. Mas tem que ter esse alinhamento, não dá pra simplesmente brotar. Chegar na hora. Não, até porque também tem, como a gente falou dos horários, tem a logística daí o que eu costumo falar? É uma média, né? Claro, tem outras que são menos, outras que são mais, mas em torno de 1 hora de cerimônia, 30 minutos de fotos e 30 minutos de retoque. Então a gente fica sempre nesse controle. Daí, claro que, né? Se atrasou alguma coisa talvez tenha que diminuir um pouco, mas eu falo, dependendo do que eu tenho que fazer, eu não tenho como fazer em menos de meia hora. Não tem como, né? Até tem coisas que sim. Tem que começar a falar isso, não tem como fazer as fotos. Mas é porque também não tem como, não pode. Como tá falando, talvez precise de uma sala, um hotel tal, pra fazer o retoque da noiva. Mas eu já fiz em carro, Eduardo. Sim, em carro, daí ok, porque daí também é tu, vai estar ali a noiva, o noivo e tal. São 3, 4 pessoas que vão estar ali. Sim. Beleza, é mais tranquilo, eu acho, de arranjar um espaço para isso. Sim. O problema são as bandas. Que a banda, o que acontece? Eles vão lá, fecham o contrato, não conhecem o local que eles vão trabalhar depois e depois vem exigir camarim. Só que tem local que não tem camarim. Na verdade, a maioria dos lugares não tem camarim. Não tem. É a grande maioria. Não é um hábito nosso aqui. Exatamente. Não é uma casa de shows, né? Exatamente. Então, mal tem um espacinho ali pequenininho, não tem nada desse espaço, né? Banheiros para os convidados, que eles, claro, podem usar, óbvio, mas para convidados, né? Então, isso que eles têm que pensar, ver bem, né? Eu já tive alguns problemas com algumas bandas, em virtude de camarim, e eu sempre falo, sim, olhando ainda para a câmera, que não é culpa de cerimonial, é culpa de banda que vai fechar um contrato sem conhecer o espaço físico, tá? Isso eu falo olhando para a câmera bem, tá? Vocês banda. E bebida alcoólica, né? Que eu sempre falo, nós estamos lá para prestar um serviço para aquele casal, para aquele cliente, ponto. Água e refrigerante, acabou.
Quer bebida alcoólica, vai tomar em casa. É. Quando a pessoa vai pegar um Uber, quer que o motorista esteja alcoolizado ou não? Um avião. E aí? Eu sempre, essas pessoas estão lá a trabalho, Sim, como tá a trabalhando. banda está lá a trabalhar, sou artista. Mas o artista tem que estar sóbrio, né? Tem que estar sóbrio. Tem que estar sóbrio Até ponto porque eu final. vou te falar que isso influencia, eu também sou música. Exatamente. Então, assim, se eu beber antes, eu posso até esquecer a letra, né? Sim. Então não é algo que você faça. Até porque não é um show deles. Exatamente. Lembrando que banda em casamento, eles são só mais um prestador de serviço lá no dia. Todos os convidados estão indo lá por causa do casal. Não pra banda. Ponto. Não por causa da banda, do DJ, do cerimonial, do fotógrafo. Não. Então, quando fala de banda, realmente é importante se certificar bem das recomendações. Né? Exatamente. Então, assim, não sou eu, Eduardo, só que estou falando isso. Sim. Em conversa com todos os cerimoniais que eu conheço aqui, todos, sem exceção, reclamam. Então, aquela história, eu vou indicar quem? Uma banda que eu sei que vai ser parceira, que não vai me encher o saco querendo bebida alcoólica, enchendo o saco querendo o melhor camarim do mundo, com toalhas brancas felpudas feitas pelas freiras virgens da Ilhas Maldivas. Né? Eu já ouvi, já teve casal nosso. Já? Não sei quantas folhas brancas e Exatamente. Então, eu sempre falo para os casais, eu vou sempre indicar pessoas que não vão me incomodar no dia e que não vão incomodar o casal no dia. Ponto. A gente está lá para servir os noivos. Exatamente, nós estamos lá para servir. Cada um no seu trabalho, ali no seu ramo, eu cerimonial, foto, maquiagem, isso e aquilo. Ponto. Mas incomodou. Tá vendo, gente? Não é só... Incomodou, é riscado, ele tem um caderno. Tem, claro que tem. Eu tenho e sei que todos os cerimoniais têm também. Tem, porque tem que ter. Porque já me incomodei com outro profissional. Graças a Deus, o mercado de Florianópolis está muito bem servido em tudo que é área. Sim. Mas ainda existem alguns que queimam o mercado. Sim. Como qualquer área de advogado, medicina, isso, aquilo, vai ter. Mas daí, né? assim, infelizmente as pessoas daí começam, as notícias voam. Então daí começa, que tal banda? Daí já começa, assim como acontece em todas as áreas. Que tal fotógrafo? Que tal maquiadora? Eu não esqueço até hoje, eu comecei no mercado de casamentos em 2007. Era mais ou menos 2008, 2009. Na época nem tinha WhatsApp ainda, eu liguei para um fornecedor, era um músico de cerimônia. Ô fulano, tudo bem? Eduardo, cerimonial do casamento da fulano e do ciclano. Não, tô ligando para ver se tá tudo certo pro casamento, horário, data, local, tal. Tu és novo no mercado, né? Ele já falou bem assim. Nem falou boa tarde, nada. Eu sou novo, tô há 1, 2 anos no mercado, tal. Relaxa, tá tudo certo. Já começa assim. Resumindo, lá no dia já fez um trabalho bem meia boca, né? Daí muita gente já não estava indicando ele, como eu também, é óbvio que não indiquei, e na época tinha um super nome em Florianópolis, né, na área dele. Mas e logo, talvez porque já se achava uma estrela. Exatamente, já se achava estrela. Logo depois passaram uns 3, 4 anos daquilo, ele começou a me mandar mensagem direto pedindo trabalho. Pois é. Né? Vou trabalhar com um cara desse? Não. A pessoa, tu és novo no mercado. Então, enfim, tá aí hoje que... A pessoa se queima e é sobre isso, né? Não Então, adianta, a gente tem que ter humildade, gente. Em qualquer momento a pessoa quis ter uma soberba. Então essas estrelas não se criam mais, não tem mais área para eles. Tempo só. Não tem mais área para eles. Sim. Né? Então, o que eu falo, onde eles se achavam o principal do evento, não era. Sempre são os noivos, sempre. 100% do tempo são os noivos principais do evento. E depois tem os pais, os padrinhos, os convidados, depois temos nós, profissionais, que a gente está lá para prestar um serviço. Sim, Ponto final. Por mais que ele tem um super nome em Florianópolis, ok, mas lá ele é um prestador de serviço. Ponto. E já falando que em nós, né, pensando em nós, e sobre alimentação? Dependendo do local é um perrengue. Já que é polêmica, né? Deixa que é uma Já que a gente quer falar. Diminuiu também bastante esse perrengue, diminuiu, mas dependendo do local, eu sempre passo para os meus noivos, sim, lá no final um roteiro do evento e boto bem claro ali quem são os profissionais que precisam, que vão jantar lá no dia do evento, na hora. No caso, o normal é cerimonial, fotografia, vídeo, DJ, banda, talvez, às vezes, uma escola de samba se tiver, tal, bar de drinks, né? E mais um outro fornecedor que talvez passou batido agora por mim. DJ. DJ já citei. Então, enfim, são esses que precisam
jantar no dia, tá? Sempre num espaço separado e tal, mas tem que ter uma mesinha, uma cadeirinha e tal. Comida quente. E uma comida quente, bem feitinha, não precisa ser a Ser comida exatamente dos a convidados, mas uma comidinha Seja bem feita e tal, Exato. algo comestível, Exato. né? Porque sim, já pegamos algumas coisas que, olha, Já. tenso. Essa aqui eu já me contou umas Tenso, que assim, ó, pessoas levando um fogareirozinho, tira a comida de um saquinho, Tipo cachorro. quase cachorro, bota numa panelinha ali, esquenta, Marmitinha, aquelas marmitinha, mas marmitinha. Não contra marmita, gente, mas não tem... mal feito mesmo, assim, Mas mal sabe qual que é o feito. problema? Porque Mal os feito. noivos pagam por um preço. Às vezes eles pagam e não estão sabendo. Eles o que pagam, tá sendo servido. Mas os noivos pagam bem, tá? Eles não pagam, claro, é bem abaixo do valor de convidado, Sim. com certeza, mas pagam, olha, tranquilo hoje, de 80 a 120 reais por profissional Sim. só pra comida. Mas daí pra você servir uma comida dessas que tu falou, que tira do saquinho Ali se o custo foi 3 reais, foi muito. Não, e outra, né? Que horas que tu chega no casamento? A gente não tem como sair do local. Exatamente. E vai levar uma marmita, ou vai levar não uma tem marmita, como. vai sentar, Sim, não faz sim. sentido, né, gente? Não faz sentido. E fora que esse pessoal do buffet são prestadores de Também acaba serviços se também. queimando. Exatamente, acaba se queimando também E conosco. eles não percebem isso, às vezes Sim, nada, né? exatamente, porque daí você tem um cerimonial com um fotógrafo, com a turma que está jantando ali na hora. Né? Então eles se queimam também. E aí depois vem pedir foto pra gente. Mas eu lembro que uma vez você me contou que teve um que não queria servir a comida pra vocês, daí quando viu que era você, falou, Isa está aqui! Foi, aconteceu também, gente, já aconteceu. De tipo, não, foi a equipe não precisa. Aí quando viu que era, não que eu seja famosa, nem nada, Sim. pelo amor de Deus, Mas que viu conhecia, que era uma assim. pessoa assim, que tinha um pouco de contato, mudou totalmente e eu fiquei chocada. Que foi péssimo, né? Porque Porque tem que servir Sim. todo mundo tem que ser trabalhando. bem, né? Hoje eu sempre falo bem antes com o pessoal de buffet, ó, vai ser tantas pessoas para comer e tal, não sei o quê. Enfim, daí que eu falo diminuiu bastante, mas ainda assim tem a comida no dia, eu não sei qual vai ser servida. Mas eu só falo para eles que a quantidade de pessoas. Sim. Né? Então no dia pode ser uma surpresa boa ou Mas ruim, é. né? Enfim, mas... Ok. Ponto. Pera. E me conta qual que é o melhor momento, o momento ideal para contratar um cerimonial. Cerimonial e local, eu sempre falo que tem que contratar praticamente no mesmo tempo. Tá. Né? Eu falo ali 14 meses, 12 meses, mais ou menos antes do casamento. Claro, eu quero casar no mês de abril, maio, setembro, outubro, porque a gente sabe que são 4 meses de altíssimo mercado de casamento. Sim. Então, talvez até 1 ano e meio. 1 ano e meio, sim. 2 anos, Sim. dependendo o mês, a data, putz, é um feriadão Sim. daquele Feriados mês. são os piores, né? Exatamente. Os mais difíceis. Então, Sim. talvez com 2 anos. O casamento que eu tive com maior antecedência até hoje foi 2 anos e 7 meses. Nossa. Foi Eu já tive de 2 anos. Não. Né? mais longo assim de duração, né? Enfim, dependendo, uma sexta-feira, claro, é um dia mais tranquilo, Sim. a princípio, mas sábado que é o dia nobre, Uhum. desses meses que eu citei, putz, com bastante antecedência. Janeiro, fevereiro são meses, claro, de baixa no mercado de casamento. Sim. Então é mais fácil achar um local, os profissionais disponíveis para aqueles meses, para esses 2 meses, né? Então depende do mês, depende Tem umas feriado ou variantes, né? não, tem mais variável, mas teoricamente de 14 a 12 meses antes do casamento é o tempo ideal e para ir contratando com o tempo todos os demais profissionais, que não é só o contratar, é legal toda essa parte da organização do evento. Vai conversar lá talvez com 2, 3 cerimoniais, 2, 3 fotógrafos, 2, 3 maquiadores, 2, 3 Sim. banders, DJs, Até decidir com quem que vai para deixar. decidir. né? Claro, tem pessoas, noivos mais decididos, já Ah. viram um, já escolheram, Já já fecharam. E às vezes, os outros, né, que às vezes conhecem, aí fica namorando ali mais um tempo, Uhum. vai acompanhando as redes sociais e tudo mais, pra daí bater o martelo. Exatamente. Então, esse tempo de 14, 12 meses é um tempo ideal, perfeito. Perfeito. E como que é o processo do cerimonial, né? Como É. te contratei, e agora? Me contratou e agora? Daí, normalmente, vão começar o quê? As prioridades de fechamento dos demais profissionais. Né? Eu sempre falo que as prioridades são primeiro para aqueles profissionais que fazem um evento só por data, né? Que não conseguem atender o segundo, terceiro noiva naquele dia. E depois os profissionais que fazem os fornecedores fazem 2, 3, 4 casamentos no mesmo dia. Né? Então as prioridades,
fotografia, DJ, banda, maquiagem, decorador, alguns conseguem até atender 2 eventos no mesmo dia, alguns somente um. Então, teoricamente, são esses 5, 6 fornecedores, são as prioridades. Depois vamos para doces, bolo, bem casados, bar de drinks, vestido, terno, acessórios da noiva, né? E um outro detalhe que passou. Né? Então, teoricamente, tem essas 2 fases de fechamento. Tá? As prioridades, os que fazem um evento por data e os que fazem vários eventos no mesmo dia. Eduardo, como é que você faz? Você pergunta qual que é o teu orçamento, você faz uma lista, como que funciona esse processo? Eu pergunto mais ou menos o que o casal tem para investir no evento, né, para começar a sugerir nomes daquele segmento, né, no caso fotografia, depois DJ, depois isso e aquilo, e claro, conhecendo também o perfil do casal. Do casal eu acho, claro, que vai para esses fotógrafos ou esses vídeos, esses decoradores. Então, com base no perfil, no local que eles fecharam, vai ter igreja, vai ter festa, ou tudo no mesmo local, orçamento, mais ou menos o número de convidados, eu vou sugerir os nomes daqueles profissionais que eu acho que tem tudo a ver com aqueles casados. Porque não necessariamente, hoje como mudou o número, né, de convidados, não necessariamente porque é um casamento menor, o casal tem um orçamento baixo. Exatamente. Totalmente diferente. Coisa que eu sempre falo para os casais também é o seguinte: cerimonial, maquiagem, fotografia, celebrante, DJ, banda, enfim, é o mesmo vestido, é o mesmo valor, sendo um convidado ou sendo 300, 400 convidados. Talvez o cerimonial vai aumentar 1 ou 2 recepcionistas, a diferença é muito pouca. Sim. Fotografia talvez 1 ou 2 assistentes a mais, também a diferença vai ser pouca. Mas de uma forma geral, o valor é igual. Porque a gente está lá para a nossa data, a nossa data está lá. Sim. Né? Agora, buffet, claro, é compatível com o número de convidados, bebidas, docinhos, talvez decoração, dependendo bar de do drinks, decoração vai ter mais mesas ou menos mesas. Alguns são proporcional ao número de convidados, mas de uma forma geral esses é o mesmo valor e esses sim proporcional. Isso é algo interessante de falar, porque às vezes a noiva chega, meu casamento é pequeno. E daí quando eu vou conversar com elas, assim, nessa primeira reunião, eu falo, o meu valor, ele não o tecido se o teu tecido do vestido, ele vai ser mais sofisticado, se ele vai ser mais simples, ele vai ser o mesmo valor, porque eu tenho exclusividade de data, então eu fecho a data, mais uma data, então é isso, é aquele preço. É igual, gente, o equipamento vai ser o mesmo, Sim, tudo a vai data ser vai estar tudo igual. Vai estar tudo igual. Sendo 50 pessoas ou sendo 300 pessoas. Isso. Vai ser igual. Né? Até por coincidência, esse ano tem alguns casamentos pequenos, outros grandes também, foi cobrado o mesmo valor para os casados. Mesmo valor. Que nem eu falei, só aumentou ou diminuiu o número de recepcionistas. Mas o restante Sim, que não é o que vai dar o mais caro. Exatamente, mas o meu valor é igual. Ponto. Né? Ô Eduardo, e conta alguma situação inusitada aí, alguma coisa que já tenha acontecido em festa, ou pode ser antes? Festa. A gente adora. Dependendo do local, quando o local tem piscina. E eles se jogam de roupa? Os noivos se jogam de roupa, claro, vestido. Tem noivos que vão mais preparados, levam toalha, levam biquíni ou maiô, shorts de banho e tal. Eu até falo mesmo para levar, porque principalmente para a noiva, né, pular de vestido chega a ser perigoso. Sim. Por quê? Porque ela afunda e o vestido sobe. Sim. Né? Até se quem pesquisar no YouTube da vida aí, pode ver lá a noiva que quase se afogou pulando da lancha. Tem um caso mesmo disso, que a noiva alguns convidados estavam na lancha, o noivo já estava no mar, ela se jogou da lancha e ela afundou e o vestido subiu. E o noivo estava morto, cansado, e não conseguiu ajudar ela, daí alguns convidados tiveram que se jogar e literalmente salvaram ela, porque ela levou uns 40 segundos afogada, né, e dali tirar vestido e tal, e não dava, até puxar ela, muito vestido, ficou aqui em cima da cabeça dela. Então quase que o rapaz ficou já viúvo no dia do casamento. Meu Deus! Né? Chocada! Mas pode ver, é verdade isso.
Já tive várias noivas que se jogaram, tanto o vestido de noivas como com maiô, biquíni e tal, enfim. Mas ela chegou assim, tipo, ai, Eduardo, acho que vamos jogar na piscina, ou simplesmente deu a louca, pulei. Normalmente é preparado, já antes do casamento ela já meio que, claro, Então já dá não pode ser no inverno, né, que vai estar piscina, vai estar fria e tal, enfim, depende do mês do ano e tal. E já tive casamento assim que, olha, sem brincadeira, mais 30 pessoas se jogaram na piscina, né? E o fotógrafo já tinha ido embora? Alguns já, alguns não, né, depende do casamento. Desse casamento em si eu não lembro bem. E desse casamento eu lembrei agora uma particularidade. Eu estava olhando para a piscina, todo mundo ali, né, na piscina. De repente uma convidada entra na escadinha da piscina, literalmente ela tirou todo o vestido dela, ficou só de calcinha, né, e ela estava ficando com o rapaz, né, porque eu sabia que não era namorado, marido, nada, só ficou. Daí o rapaz nessa hora apareceu do meu lado do nada. Quando ele viu aquilo ali, aquela cena, ele saiu correndo em direção a ela e ficaram os dois atracados. Não brinca. Na piscina, casamento. Num canto e os demais convidados no outro canto da piscina. E aí? Não tem o que fazer, né? Deixei os dois ali, ficaram, olha... Fizeram um show à parte. Um show à parte, alguns bons minutos ficaram ali, né? Enfim. Então, Acontece. Depois de um certo nível alcoólico a mais, dependendo da pessoa... No meio da festa. No meio da festa e tal, ali, enfim. Aí nesse momento a gente chama um sombra. É. Um sombra pra jogar água. Verdade, eu vi a cena, então não foi ninguém que me falou, eu vi a cena. Eu nunca presenciei nada assim. Eu só escutei, só que coisas que eu não posso pronunciar aqui. Então, enfim, cada casamento é uma história nova, convidados novos, casal novo, cada um tem sua história de família que é diferente da outra. Sim. Enfim. Sim, tem os perrengues às vezes de que a mãe não pode ficar do lado do pai na foto porque não se falam e daí tem que não dá pra... Mas sabe que eu faço questionário com o casal justamente pra saber isso, né? A Sim, gente pergunta sim. literalmente, os pais de vocês são casados? Existe algo que você queira compartilhar com a gente? Porque isso é muito importante. Sim, não, eu pergunto também, deixa anotar o nome dos pais, são separados, se são separados se dão bem ou não se dão bem, já tem novas famílias ou não, enfim, tudo isso está ali no meu questionário também, no meu checklist, né? E até lembrei também outro perrengue que acontece em casamentos, mulheres de vestido branco. Já tive algumas convidadas que eu acho absurdo. Gente. Né? Tá dando beijo? Ok. Eu acho que começa assim, né? Dando deixa, né? Acho vestido branco, ponto. Só da noiva. A não ser que ela combine, porque eu vi A não ser que a noiva peça. alguma coisa da noiva combinar com as madrinhas de virem de branco, mas é Sim, a noiva. a noiva né? Só a noiva vir de branco. Se, que eu acho difícil ela pedir, outras pessoas de branco, ok, mas enfim, só a noiva de branco. Só a noiva de né? branco. Que tem outras pessoas que estão de branco, já vi em diversos casamentos, tanto eu vi pessoalmente em casamentos meus ou em redes sociais de outras pessoas. A diferença é o véu. Sim. A diferença é o véu. E aí a hora que a noiva tirar o véu? A noiva tirou o véu, exatamente. São 2 noivas, 3 noivos ali no mesmo local. Sim. Né? E às vezes não, mas ele só tem um fundo branco estampado. Não. É branco. E tudo que é principalmente foto e vídeo vai aparecer que é o branco. Vai aparecer que é o branco. Né? Então. Ok. Noivas, só noiva de branco, a não ser que seja uma só noivas, convidadas, Isso. madrinhas ou outras pessoas. Não. E preto também não. Preto também não. A não ser que a noiva tenha solicitado que vá de preto. Eu já sei de mãe de noivo que queria ir de preto. Não. Também não é legal, gente. Isso A não ser que seja um pedido da noiva. Isso é uma brincadeira aqui. Mãe de noiva é mãe. Mãe de noivo é a sogra. Isso! Ela não é a mãe do noivo. Só a sogra. É verdade, acontece. Aproveitando o gancho das fotos protocolares ali que a gente falou, né, desse momento, tu recomenda o casal fazer foto com todos os convidados? Como é que funciona nesse aspecto? Assim, o que eu recomendo sempre é questão de fotos, tá? Primeiro, pensem no álbum de vocês. Putz, no meu álbum tem que ter foto
claro, eu noiva sozinha, eu noivo sozinho, nós dois, com os pais da noiva, com os pais do noivo, irmãos, tal, avô, vó, padrinhos, madrinhas, ok. Talvez padrinho, madrinha de batismo, ok. Esse que eu falo que são obrigatórios, essenciais no casamento, foto pousada, bonitinha e tal. Daí, na minha opinião, as demais tem que ser fotos aleatórias no meio da festa, porque senão perde muito tempo de festa e não é só o fotógrafo bater a foto. Tá aqui na mesa o organizar, e daí como já está organizado, a famosa tia vai querer fazer uma selfie também, tá? Outra selfie aqui. Vai pedir para o assistente do tudo fotógrafo fazer isso, a foto exatamente. Tudo isso perde muito tempo. Sim. E cada tempo, que eu sempre falo, é menos tempo de festa. Daí Sim. multiplicar o casamento, teoricamente, a grande maioria é 200 convidados, mais ou menos 20 meses. 20 meses, daí botam ali essas 200 pessoas, tu fotografar com essas 20 mesas. Tu não consegue fotografar só com essas pessoas. Eu falei, vai ter uma selfie aqui, uma selfie ali. Não tem como. E aí Perde muito tempo. Daí chega alguém, não, mas eu já aproveitei que tá aqui, deixa eu Não, tirar foto exatamente. também. o importante é ter realmente essa lista, quando tem mais convidados. É como um casamento de 50, 100, até 100, assim vai, porque às vezes faz alguns grupos maiores, mas 200 convidados é muito quase Então, fica maçante. eu falar assim, ó, no final da cerimônia, independente da cerimônia for na igreja ou no próprio local, faz as fotos ali já com os pais, com os padrinhos, que os irmãos normalmente são padrinhos, né? Tem sobrinho, vô e vó. Isso. Ponto. Daí na sessão fotográfica, antes de entrarem para a festa, dependendo do local, claro, tal, chamar novamente os pais e irmãos para fazer a foto da família. Acho legal também essa foto da família, né? Só com a noiva, com o casal, ou só com o noivo, tal. O vô e a avó, se tiverem facilidade de deslocamento, senão já fizeram na cerimônia. Se quiser, porque na cerimônia já fizeram os casais de padrinhos, mas se quiser também com todas as madrinhas juntas, todos os padrinhos juntos, que na igreja é difícil pelo tamanho do local, tal, enfim, daí talvez, enfim. São essas pessoas, Tem que né? ver o que as pessoas fazem questão, né? Porque às vezes também tem 20 casais, daí acaba fazendo um Sim. por um, realmente vai bastante tempo. Vai. Sim. Mas tudo tem que ser conversado. E na né? festa aleatório, no meio dos convidados, né? Por isso eu sempre dou, eu dou uma deixa para os meus casais, essa, quando vocês vão no palco agradecer a presença de todos, tal, não sei o quê, já dá a deixa ali sobre as fotos. Pessoal, obrigado pela presença de todos vocês, tal. Quem a gente não conseguiu fazer fotos ainda, venham para a pista de dança fazer a foto conosco aqui. Ou seja, tu já estás trazendo a pessoa para dançar, para fazer a foto na pista. Sim, muito bom. Enfim, já facilita para todos ali, para fotógrafo, para o casal que quer ficar o tempo todo dançando. Sim, E para aquela pessoa que teoricamente não queria dançar, vai ter que ir até a pista, que vai dançar em 2 minutos, mas ok, e já faz a foto com o casal. O Eduardo, porque às vezes até a pessoa pode não saber, será que eles vão vir tirar foto comigo depois? Daí nesse momento. Exatamente, nesse momento já deu a deixa. Eu queria te perguntar uma coisa, o que tu acha sobre madrinhas que se arrumam com noiva? Tu acha que é interessante? Qual que é um número que seria ideal? Fala. Assim, Sendo verdadeiro? Sendo verdadeiro, 100%. Jamais, eu não gosto. Não gosto porque as madrinhas que atrasam as noivas, daí, ó, e não combinamos nada, tá? Não. Essa pergunta não estava madrinhas atrasam noivas porque elas já chegam atrasadas, elas começam a aloprar a noiva e não é simplesmente elas vão ficar ali bonitinhas se arrumando, não. Ai, querida, como estás linda, não sei o quê, vamos fazer uma selfie agora, e vão começar a comer, tem que ir no banheiro, enfim, todas essas pausas atrasa. Ai, fulana não vai conseguir vir buscar, ai, como é que eu vou fazer agora? E não sei o quê. Aí disse que a prima fulana ficou brava que não convidou o Sim. namorado e não sei o quê. E levam perrengues pra noiva, que não é pra levar, pra deixar a noiva zen no dia, pra ela, a função que eu falo da noiva é curtir a festa dela e ponto final, não tem nenhuma outra função, né? Então, sou totalmente contra noivas, madrinhas com noivas. Porque elas veem as fotos e elas acham, sabe o que elas acham? Elas acham assim, ai, nossa, que legal aquelas fotos, né, das madrinhas todas se arrumando junto. Elas acham que elas ficam assim, não, gente, é assim, cada uma no seu canto, barulho de secador, não sei o que, maquiagem. E daí só em um momento elas param, fazem a foto e depois voltam tudo. Se é 15 minutos de foto com madrinhas é muito. E daí já chegou uma vez a noiva assim, tava lá com a
playlist, toda zen, e daí daqui a pouco a noiva, a madrinha colocou um Instagram, alguma coisa, uma música, tipo, que cortou completo. Não cortou o clima porque a gente continuou, mas eu vi que ela tipo, escutou aquela música, tipo, poxa, né? Não falou nada, mas a gente só chorou. Né? Fazendo Ela uma tava oração. concentrada ali, pô, tô no meu momento, e daqui a pouco um funk ali no Instagram da outra que tava ali junto, assim. Então tu acha que funciona super bem quando ela quer, por exemplo, mas eu quero ter foto com as madrinhas. Então combina o horário, bem programado, faz as fotos, tudo certo. E que elas sejam pontuais, né? Sim. Que elas sejam pontuais, porque daí também tem todo o esquema. Beleza, um exemplo. 4 horas da cerimônia. Elas combinaram, as madrinhas chegaram só no local, que vai ser a cerimônia, que vai ser a festa, enfim, sei lá, 2h30 da tarde. E os maridos, namorados e noivos dessas madrinhas? Porque não é só as madrinhas. Não. Beleza, elas vão tudo de Uber? Ou elas vão de carro e os caras vão de Uber? Ou, Sim, como é que vai organizar ou isso, eles né? vão e vão ficar esperando todo esse tempo Pra fazerem as fotos. Exatamente. Isso, quando eles não esquecem as coisas das roupas deles. Então tem tudo isso envolvido. Não é... Parece tudo fácil, daí chega... É fácil. E elas vão pensar nisso só no dia. Sim. Daí no dia... eu atrasei porque foi culpa do Uber. Não foi culpa do Uber, foi culpa que não foi planejado. Ponto. Sim, porque tudo tem que ser com antecedência. E eu até, por isso que eu passo, se elas têm que estar aqui, tem que estar aqui no estúdio a 1 hora pra tirar foto. Eu falo que elas têm que estar meio de meia. Sim. Eu dou meia hora pra talvez esse atraso, e a gente já combina, né, com a noiva, me fala, se tu vai esperar todas ou tu vai fazer com as que tiverem. Praticamente 100% não, eu vou fazer com as que tiverem aqui. Exato. Então, se não tiverem aqui, mas eu vejo que assim, que elas estão sendo, pelo menos as noivas que eu oriento, elas estão conseguindo orientar bem e elas têm chegado assim no horário certinho. Essa meia hora ela já dá a margem e elas chegam exatamente no horário que tem que chegar. E teve até uma vez que eu tinha bastante madrinha, acho que era mais de 10, tinha umas 12, 15 madrinhas. E elas começaram assim para assistente do fotógrafo, até na Maria porque elas estão, elas já estão lá no hall do hotel esperando. Eu falei, então pede para elas ficarem lá esperando, que quando for a hora a gente vai chamar elas. É melhor que elas esperem do que a noiva espere, né? E se forem fazer qualquer surpresa pra noiva? Surpresa pra noiva! Presente surpresa! Assim, se for fora do casamento, tipo, enquanto ela está se arrumando, claro, depende do presente e tal, enfim, ok. Mas vamos fazer um parênteses aqui, Madrinha, se vocês forem fazer qualquer surpresa pra noiva, comuniquem o cerimonial. E comuniquem os fotógrafos, mas comuniquem alguém que será feito. Isso. Perguntem se é possível Se é possível, colocar no né? programa. Até para registrar Isso. aquele momento da entrega do presente, enfim, dependendo do que for. E lembrei agora, em presentes, uma situação, meu Deus, já aconteceu isso tranquilo há mais de 10, 12 anos atrás, sei lá. Rolando a festa, altas festas, tal, sei lá, umas 2, 3 da manhã, eu vi que um convidado subiu até o palco ali onde estava o DJ e começou a conversar com ele. Eu vi o DJ só apontando para mim. Eu pensei, né, lá vem bucha, né, mas dei aquele meu sorriso na hora, e veio o rapaz conversar comigo. Sorri a cena. Opa, tudo bem? Eu sou fulano, sou amigo do noivo e tal, e eu quero presentear o casal, assim, tal, o que é o teu presente? Não, eu quero recitar uma poema. Em que momento eu vou fazer? Eu na mesma hora falei, nenhum momento. Nenhum momento. Eu não vou parar uma festa, bombando a festa para tu recitar um poema. Tá, mas como assim? Meu, não vou parar a festa. Bom, tá decidido já, tá bom? Daí beleza, o cara saiu brabo, né? Era óbvio que ele iria falar com o noivo ou com a noiva sobre isso. Daí o que eu fiz? Antes dele falar, eu fui falar. Eu falei, noivo, seguinte, eu não lembrava o nome dele, né? Daí eu falei, descrevi o cara assim, assado, queria recitar um poema, e eu falei que não. Tá? E eu sei que qualquer hora ele vai vir falar de novo com vocês, ou vai vir falar comigo. Não, daí a noiva e o noivo na mesma hora falaram, Eduardo, de jeito nenhum, esse cara é chato e a gente convidou por obrigação. Ponto. Beleza. Dito e feito. Passou alguns minutos, o cara veio com os 2 pés na minha cara. Eu vou recitar o poema e tá acabado. Quem tu pensa que tu é? Eu falei, eu sou cerimonial, quem manda aqui sou eu e tá acabado e tu não vai recitar. E acabou o assunto. E se eu falar com o noivo? Assim, bom, o noivo é o dono, eu mando, mas o noivo é o dono da festa. Se ele aceitar, óbvio que eu vou aceitar, né? Ele é o que tá pagando tudo. Sim. Beleza, daí foi eu e ele falar com o noivo. Deu o noivo, saia justa, ficou com vergonha, claro, de falar não na hora. Putz, daí eu falei na frente dos dois, eu falei, noivo,
eu não faria. Vai acabar o clima do teu casamento. Né, Eduardo? Mas aí o que aconteceu? Veio a noiva na hora, já um pouquinho pra lá de Bagdá e falou: não tem nada de poema no meu casamento, não. Acabou, quem manda aqui sou eu e acabou, pode sair daqui. Pronto. Pronto. Mas e aí se é um casal que já... Daí só continuando mais um pouquinho, daí continuou a festa, tal, no final esse cara encheu tanto o saco da noiva, Não seja assim. que a noiva, não seja essa pessoa, tá? Esse inconveniente, tá? Encheu tanto o saco da noiva que ela acabou deixando isso literalmente no final da festa. Ele foi lá, recitou o poema. E era bonito, né? Horroroso, horroroso o poema. E ninguém agradeceu, ninguém bateu palma. O noivo, o convidado saiu com o rabo entre as pernas e foi embora. Esse foi o desfecho. Então não seja esse convidado mala. E outra coisa, convidado não convida. Convidar. Uma coisa muito importante, se no teu convite está fulano e ciclano, é para vocês dois, mas ciclano não vai. Ok, não vais convidar ninguém no lugar dele. Não convida ninguém no lugar dele. Ponto. Porque o casal, por mais que talvez conheça essa outra pessoa, eles não convidaram essa outra pessoa. Tá? Então, não. Convidado, não convide em hipótese alguma. É isso. Eu já vi casos também de surpresa, do tipo a pessoa mandar um carro, alguma coisa nesse sentido assim também, que eu acho que é um pouco perigoso. Eu acho que tem que perguntar pra alguém. Tem que perguntar. Primeiro eu acho não. Cerimonial. Tem que perguntar. Bom. Tem que falar com o cerimonial, porque daí o cerimonial vai direcionar, eu vou passar aqui a maquiadora que vai estar com ela, ou pra fotógrafa, pra eles ficarem sabendo, para entender qual que é o melhor momento, porque a gente faz um cronograma, eu faço todo um cronograma, eu passo para cerimonial, eu passo para fotógrafa, a gente alinha, se colocar qualquer coisa extra ali que ninguém estiver sabendo, vai cortar com todo o nosso cronograma e pode complicar a situação. Assim. E já teve caso, por exemplo, de presentearem com a maquiagem, e a pessoa não sabe como dizer não. Pois é, né? Se te presentear com a maquiagem também, a minha dica é, se você quiser presentear com a maquiagem, você tem que entender qual que é do tipo assim, a Isis já tá olhando a minha maquiagem. E você é amiga da Isis. Isso. Você sabe que ela gosta da maquiagem da Jéssica, então você pode presentear. Mas eu acho bem complicado. Eu tô falando da maquiagem, né? Mas eu vou citar outra situação, né? Tem que ser algo que você já sabe que a pessoa saiba que a pessoa que você quer presentear já esteja gostando. Então presenteia com aquilo que ela quer ganhar. O que já aconteceu com a gente, que foi muito legal, foi bem emocionante. Os padrinhos contrataram uma filmagem à parte com a gente. E fizeram um evento, eles mandaram foto chorando, tipo, foi super legal. Aí ok, né? Sim. Não puxando minha sardinha. Mas assim, é algo que tem que, né? Fazer sentido, né? Tem que fazer sentido e dependendo a surpresa, até o casal saber. Sim. Um exemplo. Faz uns 2, 3 anos, os padrinhos iriam dar uma banda pro casal. Certo. Ok. O casal sabia, por mais que os padrinhos queriam pagar, mas teriam um contrato com a banda, tudo igual, tal. Sim. E aí o casal queria assinar o contrato e a banda custou a passar esse contrato até que passou praticamente na semana do casamento, na semana anterior, alguma coisa assim. E lá tinha diversas cláusulas de bebida, que eles poderiam tomar bebida, que teria que ter camarim, que teria que ter mais estacionamento para eles. Entendi. E mais algumas coisinhas desse tipo. Sendo que antes de tudo isso acontecer, eu já falei para o casal, essa banda é problema. Daí quando eles viram o contrato, viram que era um problema, daí eu pedi para alterar lá que não tinha bebida alcoólica para a banda, e mais algumas coisas lá, daí deu meio segundo o cara respondeu, né? Quem vocês noivos de cerimonial pensam que são para não deixar eu, artista, tomar a bebida alcoólica? Somos Quem os vocês exatamente. Quem vocês pensam que são isso e aquilo para não poder isso? Daí eu na hora falei pro casal, vice, esse cara antes do casamento já está arranjando problema. Imagina no dia. Sim. E fora que eu já fiz outros casamentos com esse cidadão que arranjou problemas desse tipo e teve uma vez, eu lembro, que o computador dele não funcionou, resumindo, atrasou 1 hora o início da apresentação dele. Já comigo também. E ele não queria começar a tocar sem o computador dele e tal, enfim.
Né? de Então, preparo total, falta de preparo e sempre dá um migué que é a primeira vez que acontece no computador dele. E não é. E não é, que daí eu fiquei sabendo Não é a mesma outras pessoa. histórias, né? Depois Depois a gente conversa sobre Exatamente. Então, enfim, a gente já sabe onde tem os problemas ou não. Né? Então, cuidado. Eu sempre falo, os casais têm total liberdade de fechar com quem vocês quiserem. Sim. Mas, antes de fechar, nos consultem para ver se aquele profissional não é um profissional problema ou não. Né? Sim, e daí é questão dos presentes também. Também, Converse com o também, cerimonial sim. para ver se daqui a pouco os noivos já contrataram alguém ou se é aquele tipo de profissional que eles querem. Eu tive uma noiva que eu atendi o ano passado, que foi esse mês até, que a irmã dela casou. E ela falou, eu quero dar de presente o teu serviço para minha irmã. Eu falei, tá, mas olha só, sabe se ela gosta da minha maquiagem, do penteado? Ela falou sim. Ela ama e é contigo que ela quer fazer. Eu falei, então tá, vou dar de presente. Ok. Porque não dá pra... Sim. É aquilo que eu falei. E assim, era comigo. Ela queria contratar o meu serviço, só que ela tem que entender se é aquele Sim. tipo de serviço que ela quer dar. Não dá pra simplesmente dar só porque ela gosta ou porque ela quer. Tem que ser algo que realmente vai agradar 100% os Sim, noivos. sim. É o que eu sempre falo, tem cerimonial, tem casais que me adoram, tem casais que não se identificaram comigo e fecharam com outras pessoas. Ok, não tem como agradar a todos. Isso é normal. Maquiagem, foto, vídeo, decoração. Sempre vai ter. Sempre vai ter os nossos clientes e os que são clientes de outras pessoas. Ponto. E eu já vi gente até que inclusive já mentiu. Que até mentiu que ganhou de presente comigo porque não bom. queria dizer pra outras pessoas que sim, não também, queria. essa mentirinha rola também às vezes. Ganhei de Mas presente. tudo bem, a gente entende. A gente entende. Não sei se, né, se a gente faz, a gente deixa isso aqui, mas é engraçado. Não, acontece mesmo. Acontece. Conselho de ouro para as noivas. Conselho de ouro que eu sempre falo, lá no início, lista de convidados. Pensem bem nessa lista de convidados, não convidar as pessoas por obrigação. Né? Pensem por quem faz parte da vida de vocês atualmente, né? Que teoricamente estão presentes lá no dia a dia de vocês. Do casal, né? Do casal, né? Os principais familiares. Pô, vai convidar aquele primo que talvez faz 15 anos que não vê o primo, o noivo ou a noiva nem conhecem esse primo. Sim. Tem obrigação, tem necessidade de convidar esse primo? Até porque a gente sabe que hoje tem um entendimento muito melhor, né, das pessoas, de saber que quem vai realmente pro casamento são as pessoas que estão mais próximas. Então hoje já não tem mais aquela coisa, né? Exatamente, porque cada pessoa ali a mais é um custo alto. Não é, eu sempre falo, não é somente o custo do buffet. Tem por trás um pouco do cerimonial, da maquiagem, tem um pouco a fotografia, doces, bolo, bar de drinks, isso e aquilo. Se for somar tudo isso e dividir pelo número de convidados, dá um valor alto. Sim. Dá um valor considerável. Então pensa bem antes de convidar as pessoas. E lembrando que normalmente não é uma pessoa, daí é o casal. É o casal. Dependendo do casal, Tem filhos. Né? E por mais que às vezes você não quer que tenha crianças no casamento, aquele convidado que já está te convidando por obrigação ainda vai ficar talvez puto, chateado, vai falar mal por não poder levar os filhos. Então, e além do que, talvez lá na frente, daí, já perto do casamento, vai ter um mapeamento de mesas. Então um vai puxar o outro, né, na hora de fazer um mapeamento de mesas. Fulano não é muito amigo do ciclano, tem que botar longe e tal. Enfim. Muita confusão, né? Muita confusão. Exatamente, então diminuir o desgaste, a confusão pro casamento de vocês. Ponto. É fazer uma lista, então, de pessoas que De realmente... pessoas interessantes, sentido, próximas, sim. faz sentido tal pro casamento de vocês. Depois, claro, pontualidade, né? Isso tem que ser mais pontual possível para vocês curtirem o máximo de festa possível de vocês, tá? E que nem eu falei, dependendo, existe todo um cronograma do casamento, quanto mais atrasa, complica todo esse cronograma, né? Só até falando de pontualidade, lembrei também do casamento muito tempo atrás, na igreja da Lagoa, não sei se foi culpa da maquiadora ou não, mas não foi a Jéssica, tal. Eu lembro que era 8 horas da noite esse casamento, 8h40 o padre tinha que ir embora, que ele tinha outro compromisso. A noiva foi entrar no casamento 8h45. Já aconteceu comigo. Mas era pra ser 8?
8 horas. Daí, assim, ela chegou com um semblante super nervosa, Mas tu não apavorada. sabe o que aconteceu no Não dia? sei, exatamente não sei, mas eu acho Tem alguma coisa que ela... que foi com a maquiagem, cabelo e tal, enfim, porque na hora ainda o cabeleireiro maquiador veio com ela e na hora ainda foi botar o véu dela. Isso eu lembro bem, na hora. Ela saindo do carro, quando ela saiu do carro foi Já botar. fica aqui ansiosa junto, já vi. Resumindo, o que aconteceu? Casamento, o padre fez a cerimônia, não esquece até hoje, em 11 minutos. O que ela atrasou o casamento, ele não quis saber. O que ele me falou depois de outro casamento, Eduardo, aquele dia ela não me respeitou e eu não respeitei ela, ponto final. Então ele fez em 11 minutos a cerimônia, no meio da cerimônia... Às vezes não é culpa da mulher. Ele já mandou, logo em seguida começou, ele já puto, o semblante dele dava pra ver claro isso. Começou, já entraram logo em seguida as alianças, falou mais um pouquinho, tal, ele olhou pra mim, Eduardo, qual é as assinaturas que eu tô indo embora. Foi pela sacristia embora, que tinha esse outro compromisso. Sim, porque a pessoa tem outro compromisso. Tinha esse outro compromisso. Deve ter sido muito bem avisado também. Exato, ele né? foi bem avisado, né? Então, diversas reuniões que eu fiz com a noiva, eu ainda reforcei isso, mas, enfim, eu não tenho 100% de certeza que isso se foi cabeleireiro e maquiador, mas, né, ela atrasou bem. Ou seja, né? escutem noivas, né? Escutem o cerimonial. E tem igrejas, tá? E tem igreja aqui em Florianópolis que tem câmera na entrada do local, tipo, faz de conta que é 8 horas do casamento, se ela entrar a partir das 8h20, vai cobrar o cheque calção que ela deixou com a igreja, tem a multa da igreja. Tá? Eu falo que Acontece. 15, eles dão a tolerância de no máximo 15 minutos para entrar ali. Sim. Não, acontece. Acontece muito então, mais do que a gente imagina. Muito Exatamente, mais do que a gente imagina. Mas ó, gente, não é puxar essa dica pro meu lado, mas eu trabalho com noivos há mais de 10 anos. Eu nunca trazei uma noiva. Sim. Então, assim, porque eu deixo elas prontas com... Antes eu deixava com 1h30, hoje em dia eu tenho deixado com até 2 horas de antecedência do horário que ela tem que sair para se deslocar. Porque vai fazer falta de making off, porque às vezes pode passar mal, porque por N coisas. Sim. E pra poder dar essa margem. Então a noiva ela não vai ficar pronta na hora. Porque às vezes a profissional ela quer economizar o tempo de trabalho dela. Sim. Né? Então. Não, o meu dia ele é fechado o dia inteiro pra noiva. Eu fico com a noiva, eu vou até a porta da igreja com ela. Mas eu já fiz também de maquiadores, não tem que ir porque eu tenho outra noiva. Não, por isso que eu também tenho a exclusividade de data, que é pra poder ficar até o horário que tem que ficar. Exatamente, feche com alguma maquiadora que está disponível para você naquele período, naquele dia. Pô, não tem que apressar, sair correndo porque tem outro compromisso, outra noiva e tal, enfim. De jeito nenhum, tá? Eduardo, sem palavras, gratidão por teres aceito o nosso convite. A gente ficou muito feliz de ter aqui com a gente, um profissional que a gente admira muito. E mais um episódio então do nosso podcast. Esperamos que vocês tenham gostado. Esse episódio ele foi apoiado pela Nara Costa. E eu quero, Eduardo, que tu deixe as tuas redes sociais, como que a gente te encontra? Eduardo Ouriques, _ cerimonial, né, no Instagram. E, enfim, eu que agradeço o convite de vocês. Né, e vamos para lá para muitos eventos juntos. Muitos eventos juntos. Noivas, escutem cerimonial, escutem maquiadora, escutem fotógrafo. Todas as dicas que a gente tem para dar para vocês. A gente está na área aí há alguns bons anos, a gente sabe o que dá certo, o que dá errado. Né? Então, a gente não dita regra, mas a gente está aqui para dizer o que já, né, principalmente das nossas experiências. Exatamente, né? a nossa experiência. A gente sabe o que dá certo e o que dá errado. Como vocês, cada um na sua área de trabalho, sabe o que dá certo e o que dá errado. É isso aí. Né? É isso aí. Por mais que às vezes na teoria é bonitinho, na prática ele não rola. Nem sempre. E vocês podem nos encontrar no Instagram, Team Bride Podcast. Eu sou Jéssica.maluf no Instagram. E o meu é Isla.fotografia. Até o próximo. Team Bride. Team Bride.